Olá, boa tarde. No Conversa Pública especial de férias de hoje, nós batemos um papo com o colunista Gilberto Braga, especialista em economia, para falar sobre a crise econômica que o país vem vivendo e quais são as expectativas para 2017. Gilberto Braga, seja muito bem-vindo. Prazer imenso. Então, para começar, Gilberto, vamos falar de um panorama brasileiro. Como fica a economia nesse início de ano? Olha, nós terminamos o ano passado bem. Começamos a diminuir a taxa de juros, a inflação declinando, então nós começamos um ano na expectativa de que ele seja melhor do que 2016. 2017 vai ser um ano em que a inflação será bem menor e já teremos um quadro econômico de crescimento do PIB. Isso significa que o desemprego, lá pela meados do ano, começará a ceder e os investimentos produtivos começarão a voltar, ou seja, teremos uma economia começando a recuperar tudo que perdemos nos últimos 2, 3 anos e a proposta para 2017, as apostas, as expectativas é de que o governo está acertando no pacote de reformas que vem promovendo e que isso gerará emprego, inflação mais baixa, ou seja, preços menores de uma forma geral para o trabalhador, para a dona de casa e começará a gerar novos empregos para as pessoas que estão procurando, para as pessoas que estão desempregadas e para as pessoas que estão querendo a primeira oportunidade profissional. Esse tem de ser um ano de muito investimento na imagem do nosso país para que ele possa atrair ainda mais investimentos? Sim, na verdade, o importante é dizer que a reforma política que foi feita, ou seja, a consolidação da subscrição da presidência da República, sem entrar no mérito da questão jurídica, ela traz uma segurança para o mundo das finanças, em que as pessoas, a partir de um cenário estabilizado, de um cenário de continuidade, de, digamos assim, legalidade jurídica, podem investir e essa regra é uma regra que irá durar pelo menos até 2018. E também a continuidade a partir de 2019, com um novo governo, que tudo leva a crer, dará continuidade a essa proposta. Ou seja, o governo de Michel Temer se posiciona como um governo de transição. Ele próprio já declarou que não tentará se reeleger e, portanto, pretende fazer uma arrumação da casa, promovendo os ajustes necessários para que o Brasil volte a crescer. A percepção do consumidor em relação à economia muda em relação ao ano passado? Na verdade, o cidadão comum ele percebe a inflação, sobretudo a partir da ida ao supermercado. Quando ele faz as compras para abastecer a sua casa, ele compara o preço dos produtos. Esse último Natal já foi um Natal mais alegre, com mais presentinhos, um Natal em que as pessoas puderam preparar uma ceia e verificaram que alguns preços que subiram muito, nós chegamos a ter um litro de leite longa-vida entre 5 e 6 reais. Estamos pagando agora entre 2,50 aproximadamente. Em alguns lugares, em promoções, eles estão mais para perto dos preços de 2 reais. Então, entre 2 e 3 reais, ou seja, você hoje paga o litro do leite longa-vida a metade do que já se pagou. Então, a cebola, que já se pagou até 10 reais o quilo ao longo do ano passado, agora se paga R$ 3,50, R$ 3 reais em média. E isso tem acontecido com a alimentação. Então, a diminuição dos preços é uma percepção que qualquer dona de casa, que qualquer pessoa que faça as compras, de imediato percebe. Isso é uma sinalização de que em 2017 o ano será um ano mais tranquilo, se nada de errado acontecer. Nós não estamos livres de haver um problema climático mundial, uma quebra de safra e pressões internacionais ou até mesmo de guerra entre nações. Mas dentro das condições normais, de condição da economia brasileira, não há nada no fronte que nos ameace nesse momento. E como fica a economia global, Gilberto? Ela pode afetar o nosso país? Olha, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, tem feito projeção de uma economia global geral, ou seja, todos os países somados, em crescimento ao longo de 2017. Esse crescimento ao redor de 1 a 1,5% da economia geral significa também que o Brasil vai crescer no ritmo da economia geral dos outros países. Então, significa que nós estamos nos alinhando de acordo com a economia global
somente um acidente de percurso poderá tirar o Brasil dessa rota, desse caminho de crescimento. Então, a perspectiva do Brasil é acompanhar o comportamento da economia mundial ao longo do ano de 2017. E no próximo bloco, nós continuamos a entrevista sobre economia. Voltamos já!